Olá, meu nome é Mainã. Junto com as professoras Fernanda e Maria Carolina e a mestra Ellen, nós desenvolvemos o artigo Subsídios ao Gerenciamento de Risco na Contratação de Obras Públicas, Estudos de Caso. O objetivo do artigo é analisar o impacto e a frequência que os aditivos de custo têm em obras de escolas públicas, sob a perspectiva da gestão de risco. Nós optamos por trabalhar apenas com obras de escola pública, numa tentativa de trazer resultados mais assertivos. Obras públicas devem acontecer segundo algumas leis. Podem ser a lei das licitações, a RDC, lei dos pregões. As obras que nós trabalhamos, no geral, são regidas pela lei das licitações. Essa lei ela estabelece em um dos seus artigos que os aditivos de custo podem ser de até 25% do valor original da obra, em caso de obras novas, ou 50% em caso de reformas. Bom, o TCU ele estabelece 5 fases de uma licitação. A fase preliminar à licitação, em que é analisada a viabilidade dela, a fase interna da licitação, onde são feitos todos os memoriais, projetos e o edital, a fase externa da licitação, onde o edital é publicado e tramitado, a fase contratual, que vai desde a contratação até a entrega da obra, e a fase posterior, a contratação, que é a operação e manutenção da obra. Bom, o nosso trabalho se insere especialmente na fase interna da licitação, que é a de principal responsabilidade da autarquia. Já os aditivos de custo, eles podem ser classificados como a diferença entre o custo real e o custo estimado de um projeto. Vários autores já estudaram o tema e chegamos a algumas causas principais encontradas na literatura, que são para os aditivos, que são as mudanças no escopo do projeto, erros ou omissões em memoriais e plantas e a falta de maturidade dos projetos, entre outros. Bom, para um projeto ter viabilidade, é preciso analisar o risco dele. O risco é o efeito das incertezas nos objetivos. Ele pode ser classificado conforme alguns termos de risco. São as fontes de vulnerabilidade, como, por exemplo, a falta de clareza dos objetivos, que geram as fontes de risco, que são, por exemplo, mudanças de escopo. Essas geram eventos de risco, como atraso, aumento na quantidade de serviço, que podem gerar outras fontes de vulnerabilidade. Tudo isso leva a uma consequência que, no caso do nosso estudo, são os acréscimos de custo. O método do trabalho deu através de uma revisão bibliográfica, onde nós encontramos o trabalho de Brandstetter e Ribeiro, de 2020, que deu uma estrutura para que a gente pudesse analisar as informações de risco. Em seguida, foi feito um critério de seleção das obras. A gente pegou as obras especialmente do mapa de transparência do estado de Santa Catarina. Depois nós fizemos uma análise dos dados disponíveis e selecionamos 31 obras para serem analisadas. Essas 31 obras nós fizemos uma análise documental, utilizamos o software Iramutec, com a intenção de analisar as justificativas para os acréscimos de custo sem um viés subjetivo nosso. Então, com o software foi feita a lexicografia básica, que é a verificação da repetição das palavras nas justificativas, e a classificação hierárquica descendente, que separa em seções o texto, em que cada seção é diferente entre si, mas internamente as palavras estão ligadas. Com essa classificação, nós elaboramos algumas causas e juntamos elas em vertentes. Em seguida, foi feita uma análise da intensidade e frequência. Depois, essa intensidade e frequência foram analisadas através das vertentes por meio do índice de risco. A gente comparou os resultados analisados por Brandstetter e Ribeiro com os dados obtidos para obras de escolas públicas no estado de Santa Catarina, que são as autarquias B. Na lexicografia, a gente viu que em ambos as palavras mais repetidas foram obra e projeto. Já na classificação hierárquica descendente da autarquia A, foram criadas 6 classes. A partir dessas classes foram elaboradas as causas inconsistência de projetos, alteração no projeto para acréscimo ou por incompatibilização, que deram origem à vertente erro de projeto. Também foram elaboradas as causas solicitação de alteração visando melhor manutenção, solicitações de alteração pelos usuários e solicitação de alteração pela fiscalização ou projetista, que são a vertente requisitos dos clientes, e as falhas de orçamentos e especificações, que são a vertente erros orçamentários. Já a autarquia B, as justificativas foram separadas em 5 classes, que deram
origem às causas, problemas de escopo, necessidade de serviços adicionais, como falhas de escopo, adequação de projeto, adequação para atender normas técnicas e garantir a segurança, e memoriais incompletos ou insuficientes, que são as falhas de projeto, e falhas no orçamento listado, que são as falhas de orçamento. A gente pode perceber que tanto na autarquia A quanto na autarquia B, algumas vertentes se repetem, que são as falhas de projeto e as falhas de orçamento. Análise de intensidade e frequência para a autarquia A, a gente vê que a principal causa é a alteração pelas fiscalizações e projetistas. Já para a autarquia B, são as falhas no orçamento. Em seguida, foi feita a matriz de risco, onde a gente cruzou esses dados percentuais. Para essa matriz, a gente considerou como baixo de 0 a 10%, moderado de 10 a 25%, alta de 25% a 50% e muito alta acima de 50%. Após o cruzamento desses dados, a gente percebe que os erros de projeto têm um risco muito alto para a autarquia A, enquanto para a autarquia B, as falhas de orçamento são quem tem um risco mais alto. Bom, a gente observa, então, que, como visto no referencial teórico, os aditivos de custo são uma realidade, eles não são uma exceção, eles ocorrem com muita frequência. O valor médio dos aditivos está em 18%, que está dentro da lei, mas ainda é um valor alto. Existem dois grandes agregadores das causas, que são a falta de planejamento e a falta de correção no orçamento padrão. Escolas são projetos muito repetidos, e a falta de uma análise um pouco mais atenta a cada implantação acaba gerando muitos erros. Nós ainda conversamos com alguns especialistas e percebemos que os nossos resultados estão de acordo com a opinião deles. Eles classificam as falhas de projeto como uma principal causa para aditivos de custo, e que está completamente de acordo com o encontrado na autarquia A. E apesar de não parecer estar 100% de acordo com a autarquia B, a gente não pode dissociar os erros de orçamento dos erros de projeto, porque o orçamento é feito a partir do projeto, como estão intimamente ligados, um puxa o outro. Essa sugestão final é a implantação do gerenciamento de risco. A causa dos aditivos é muito repetida, acontece com muita frequência, e existe uma necessidade, uma visão mais sistêmica do tratamento desses erros, para que a gente possa melhorar o gasto do recurso público. É isso, obrigada.